A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, gente amada, graça e paz. Sempre uma honra, sempre uma satisfação poder adentrar a sua casa com mais uma palavra de vida, e eu espero que realmente seja uma palavra de vida para você. Quero basear a meditação de hoje no livro de Abacuque, capítulo 3. Se você tiver uma Bíblia e puder apanhar, Abacuque, Antigo Testamento, capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, ou seja, ele orava cantando ou cantava orando. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O profeta Abacuque é um profeta levita cantor, e você pode ver nesse capítulo 3 esse significado. Atuou do ano 620 ao ano 612 a.C. e significa abraço amoroso. Ele atuou, vamos dizer assim, nos primórdios do Império Babilônico, com o propósito de executar juízo, disciplina a um povo rebelde. E no meio desse seu anúncio a esse povo rebelde, ele canta e ora e canta, e pede que o Senhor avive a sua obra no decorrer dos anos. E a pergunta que eu faço é: por que no decorrer dos anos? Porque três coisas podem acontecer com o passar do tempo. E a primeira delas é o cansaço da caminhada com Deus. É o cansaço, nós vamos chamar de caminhada cristã, apesar de no Antigo Testamento não ser assim, mas a caminhada com Deus, a caminhada cristã, uma das coisas que pode acontecer é esse cansaço. Eu escuto gente falar assim: eu estou cansado, eu canso. Entra ano, sai ano, a mesmice, a rotina, aquela caminhada se torna uma coisa enfadonha. Muitas pessoas que começaram bem a caminhada cristã, muitos deles desistiram no meio. São poucos aqueles que perseveram. Por exemplo, eu comecei, vamos dizer assim, propriamente a minha caminhada cristã no dia 29 de maio de 1980. Apesar de ter sido criado num lar cristão, num lar evangélico, a minha consciência de fé foi tomada naquele dia. Então são 43 anos de caminhada cristã, e eu nunca pensei em abandonar a minha fé ou deixar os princípios e os valores que eu recebi da minha mãe, da minha casa, da minha família, ou daqueles que oraram por mim, daqueles que foram os meus discipuladores. Eu nunca pensei em abandonar a fé, permaneci sempre firme. Mas tem pessoas que cansam. A caminhada cristã, ela se torna uma rotina, uma coisa enfadonha. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer nesse decurso do tempo. Muitas lutas, as pessoas falam: pastor, são lutas intermináveis, uma luta em cima da outra, são batalhas constantes, são adversidades que nós temos que enfrentar diariamente. E isso tudo produz cansaço. Luta, batalha, adversidade vai redundando em cansaço. Segunda coisa que pode acontecer, vamos dizer assim, no decorrer dos anos, é a pessoa se acostumar com a caminhada com Deus, ou se acostumar com a caminhada cristã. Uma coisa é o cansaço e outra coisa é o costume. E isso talvez seja uma das coisas mais terríveis da caminhada cristã, quando a pessoa se acostuma com a religião, quando a pessoa se acostuma com a fé, quando a pessoa se acostuma com o evangelho. Então aquilo se torna uma rotina: ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, ir aos cultos durante a semana, ir aos cultos no final de semana. Tudo acaba se transformando numa mera rotina. E pior do que se acostumar, vamos dizer assim, com o evangelho, seria se acostumar com as falhas ou com os pecados. A pessoa dizer: não, eu sou assim mesmo, a vida é assim mesmo, e a pessoa acaba se acostumando. E pior do que se acostumar, talvez seja incorporar no seu modus vivendi essas falhas ou esses pecados. A consciência já não acusa mais. E isso é uma coisa terrível. Eu, como pastor, no meu ministério pastoral, eu vejo muito isso acontecendo. Pessoas que andavam com Deus já não andam mais. Pessoas que se relacionavam com o Senhor já não se relacionam mais.
Eu tive um grande amigo aqui na cidade de Lages, fiz trabalhos missionários junto com ele, e hoje é uma pessoa que é insensível ao evangelho, vive no mundo. Não vou citar aqui pecados que ele comete, não é ético fazer isso, mas assim, é uma pessoa que está vivendo longe do Senhor. E isso acaba acontecendo com muitas pessoas. Por isso, essa chamada de atenção para que você permaneça fiel e firme com Deus, aconteça o que acontecer, não largue o Senhor, não largue o Evangelho, não largue a sua igreja, não largue os seus irmãos na fé, não largue o seu pastor, continue firme, lutando pela fé evangélica, pela fé cristã, até o arrebatamento da igreja. Está tão perto, está tão próximo a volta do Senhor Jesus. Não vai desistir agora, permanece. Eu sei que tem lutas, você deve estar argumentando, dizendo, mas são tantas as lutas, são tantos os problemas, mas quem não os tem? Quem não tem problemas hoje em dia seria um contrassenso encontrar gente que não enfrenta adversidades, que não enfrenta problemas por causa da sua fé, da sua postura, entende? Então, 3 coisas eu estou falando aqui que podem acontecer com o passar do tempo. É o cansaço da vida cristã, é o acostumar-se com a vida cristã e, o pior de tudo, é a pessoa pensar que já sabe tudo. Há muitos anos atrás eu tive um membro na igreja. Ele entrava no culto, ele participava do culto, ele já dizia assim, eu já sei o que vão fazer agora. Eu já sei o que vai acontecer agora. Quando o pastor pegava o texto e dizia, o texto da pregação é tal, ele já dizia, isso aí eu já li, isso aí eu já estudei, isso aí eu já sei. Isso é uma das piores coisas, é a pessoa achar que não tem nada mais para aprender na vida. Uma das coisas que eu ensino na igreja é manter um coração disponível para o aprendizado. Manter um coração pronto para aprender todos os dias. Nós aprendemos. Aprendemos quando lemos, aprendemos quando estudamos, aprendemos quando ouvimos, aprendemos quando vemos, aprendemos quando alguém fala conosco, aprendemos no grupo de estudo bíblico, no grupo de discipulado, no discipulado individual. Nós aprendemos, estamos sempre em constante aprendizado. Tem gente que acha que sabe tudo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 9, ele disse, em parte conhecemos, em parte. Ou seja, o nosso conhecimento hoje ele é limitado. Aliás, o conhecimento ele vem se multiplicando. E à medida que o conhecimento se multiplica, as pessoas parecem que retrocedem, fecham-se naquele seu mundo, não querem aprender, não querem buscar coisas novas. E eu quero desafiar você a fazer desse ano um ano de muito aprendizado na sua vida. Apesar da crise anunciada, apesar dos problemas que nos cercam, mantenha este coração focado no aprendizado e no seu crescimento. Não importa a idade que você tenha, faça uma faculdade, curse algum curso, seja lá pago ou não, mas procure se aprimorar na sua área de trabalho, na sua área, vamos dizer assim, onde você tem o seu ganha-pão, e áreas que talvez você queira descobrir, estudar, enfim, mantenha o seu coração ensinável. Paulo está dizendo, agora nós vemos obscuramente, vemos que como por espelho, nós vemos obscuramente. Nós temos que entender que Deus tem coisas novas para nós. Esse é um ano de muitas coisas novas. Eu falei isso na igreja há poucos dias, falando, profetizando, declarando, conclamando a igreja para um tempo de oração, um tempo de busca do novo de Deus, um tempo de sermos cheios, enchidos com a sua presença e com o seu Espírito Santo. Então é um tempo de novidade, é um tempo novo. Não viva do óleo rançoso. A pior coisa que tem é aquele óleo que fica parado, aquele óleo velho, aquele óleo que quando vai ser usado ele cheira mal. Nós temos que usar o óleo novo. E o óleo novo, quando eu falo aqui, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. O que resulta de cansaço na caminhada com Deus, de acostumar-se com a caminhada com Deus e de pensar que sabe tudo? Essas 3 coisas resultam mais 3 coisas. A primeira delas é uma vontade quase que incontrolável de voltar atrás. O que eu encontro de gente dizendo, mas lá no tempo do meu avô, lá no tempo de não sei quem, tudo era diferente, tudo era mais gostoso, tudo era mais prazeroso. Quem falou isso para você? Se a presença do Senhor está com você, tudo se faz novo. Vontade de voltar atrás não é solução. Eu lembro da nação de Israel, e se você tiver uma Bíblia e quiser apanhar,
lá no livro de Números, capítulo 14, quando eles estão diante, vamos dizer assim, da tomada da terra de Canaã, o líder manda que 12 espias vão espiar a terra para ver como é que é a terra e trazer um relatório. Então eles começam a espiar a terra, olham a terra boa, terra que mana leite e mel, eles olham a fartura, a abundância. O texto diz que eles trazem numa vara um cacho de uva que tinha que ser transportado por 2 pessoas, de tamanho que era. Então a fartura, a abundância que havia. Então, quando eles trazem o relatório, eles falam disso, eles falam da fartura, eles falam da abundância, e daí eles superestimam, e é assim que o fracassado pensa, e eu vou dizer de novo, é assim que o fracassado pensa, eles superestimam o problema. Mas a terra tem gigantes, lá habitam os filhos de Enaque, nós parecemos como gafanhotos aos olhos deles. Então, às vezes as pessoas elas fazem isso. Elas superestimam o problema, elas superestimam as dificuldades. E 2 lá no meio, Josué e Caleb, dizem: ei, para aí, gente, nós podemos conquistar, o Senhor está conosco, essa terra foi promessa, nós podemos adentrar e nós vamos adentrar. E houve lá uma polêmica, 10 dos 12 falando negativamente e 2 falando positivamente. E isso para mim é uma lição. Nem sempre a maioria está certa, nem sempre a maioria está correta. Sempre tem aqueles pessimistas de plantão que vão dizer assim: vamos voltar para o Egito, é melhor sermos escravos nas mãos de Faraó do que cairmos nas mãos desses gigantes. Tem gente que prefere a escravidão, que prefere ser escravo de uma outra nação do que usufruir da liberdade que o Senhor dá. Infelizmente, isso acontece. Voltar atrás é retrocesso. Voltar atrás é decadência. Tem muito cristão com anos de conversão querendo voltar atrás. Eu sempre lembro, quando eu falo desse assunto, eu até escrevi um livro sobre isso, Triste Final, se chama o livro, baseado na história da mulher de Ló. Deus disse: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou enviar fogo do céu. E Deus disse: olha, pega a tua família e sai deste lugar, porque eu vou executar juízo por causa do pecado da sodomia, por causa do pecado da homossexualidade. Deus, olha, eu vou destruir essa cidade, eu não quero mais que essa cidade subsista. Sai você com a sua casa. E o texto diz que Ló e a sua família foram saindo, mas num determinado ponto, a mulher de Ló, ela quis olhar para a sua casa, ela quis olhar para a sua fazenda, ela quis olhar para os seus bens, ela quis olhar para tudo aquilo que ela havia deixado atrás. E Deus disse: olha, não olhe para trás. Ou seja, o novo de Deus seria melhor. Será que não havia fé suficiente para crer que Deus poderia acrescentar ou dar mais do que tinham? Mas num determinado momento a Bíblia diz que ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela se converte numa estátua de sal. Ou seja, ela perdeu completamente a vida, ela perdeu completamente a bênção da família, ela perdeu completamente a bênção de um futuro abençoador com o Senhor. Acabou ali para ela. Muitas pessoas vivem assim, olhando para trás. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, no verso 13, ele disse: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu avanço, eu não olho para trás. Paulo tinha motivos para reclamar, para chorar, para murmurar de tantas surras, de tantos açoites, de tantas quarentenas de açoite que ele havia levado, de tantas perseguições, de tantas provas que ele havia passado por causa do Evangelho. Mas ele diz: eu me esqueço das coisas antigas, das coisas passadas. Talvez você que me assiste precise parar neste momento e parar de lamentar o seu passado, parar de lamentar onde você foi traído ou traída, onde você foi trocado ou foi trocada, parar de lamentar as suas dores, as suas perdas e olhar para aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Chega de ficar olhando para o seu passado, chega de ficar chorando por aquilo que aconteceu lá atrás. Aquilo já passou, aquilo não volta mais. Você tem que olhar para o novo. Foi isso que eu falei para a minha igreja esses dias. Gente, nós temos que olhar
para o novo, nós temos que olhar para aquilo que Deus vai fazer, para a história que Deus vai construir ainda na nossa vida. Tem gente desistindo muito cedo, tem gente querendo parar muito cedo, e tem muito de Deus ainda para você, muito de Deus fazer por meio de você, e eu quero que você assuma isso como uma palavra profética para a sua vida nesse instante. Antigamente havia um grupo, não sei se esse grupo ainda existe, um grupo chamado Uma Nova Estrada, e eles cantavam: é hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais, renunciar à velha estrada em que outrora você andava. Eles cantavam assim: é hora de não olhar para trás, é hora de você olhar para frente, renunciar à velha estrada, renunciar às calúnias, às difamações, às palavras que lançaram contra você. É tempo de você usar do novo de Deus, de usufruir do novo de Deus e fazer aquilo que Deus tem determinado para você nesse novo tempo. A primeira coisa, então, é essa mania ou essa tendência de querer voltar atrás. A segunda é a acomodação ou a estagnação espiritual. A pessoa diz: não, tá bom assim, tá legal, desse jeito tá bom. E aí a pessoa sabe onde é que ela desemboca? Na mediocridade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela disse assim: não, para mim já deu. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, agora eu vou deixar para os mais novos. E aí eu disse: então, já compra o caixão e deixa o caixão reservado, porque acabou para você. Não, eu ainda quero viver. Mas viver de que jeito? Na inatividade? Viver encostado à sombra dos outros, vendo os outros desenvolvendo os seus dons, os seus ministérios, as suas habilidades? E você aí parado, chocando? Não é tempo de parar, não é tempo. Eu disse na igreja e vou dizer aqui para você: não existe aposentadoria no reino. Você vai continuar ativo, ainda que talvez não com a mesma habilidade, mas vai continuar ativo para a glória de Deus, fazendo aquilo que glorifica ao Senhor. Então, use a sua experiência, use os dons que Deus te deu, use as habilidades para fazer a diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. A terceira e última coisa que pode acontecer em decorrência: a primeira é querer voltar atrás, a segunda é se acomodar ou estagnar espiritualmente, e a terceira é a vontade de abandonar a fé e a igreja. Tem gente que fala assim: chega, eu tô fora, não me pegam mais. Gente que andavam comigo, gente que andavam com você, gente que andavam conosco no início da nossa caminhada cristã, e hoje, onde estão? Você consegue pensar em algumas pessoas que abandonaram a fé, que abandonaram a igreja, que abandonaram a causa do Senhor? Muita gente. Como Paulo fala em 2º livro de Timóteo, capítulo 4, o verso 10, ele fala sobre um homem chamado Demas. Ele fala: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, ele amou o mundo. E a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que estão no mundo, porque se alguém amar o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não permanece nele. E o texto diz em 2 Timóteo 4,10 que Demas, este homem, este jovem, ele amou o presente século, ou seja, ele amou esse mundo. E por ter amado o mundo da maneira como amou, o mundo, quando eu falo aqui, são as coisas do mundo, o pecado, as coisas que redundam do relacionamento com o mundo. Ele amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo, abandonou as viagens missionárias, abandonou a fé cristã. E assim de gente como Demas no mundo em que nós vivemos. Quantos que começaram a caminhada conosco? Eu lembro, por exemplo, de uma das pessoas que me levou à fé. Um deles, foram 2 pessoas, um deles permanece como pastor, foi missionário, está lá firme com o Senhor, edificando igreja. E o outro escolheu o mundo, escolheu voltar atrás, escolheu andar por caminhos que causam dor à sua mãe, que causam dor ao seu pai, que causam preocupação à sua família. Então, eu não quero ser um daqueles que seja a decepção da minha mãe. Eu não quero ser um daqueles que causa decepção para minha família.
Eu quero ser um daqueles que as pessoas olham e falam assim, eu quero me espelhar nele, eu quero ter a fé que ele tem, a ousadia que ele tem, a unção que ele tem, a presença de Deus que ele tem. Eu quero ser um referencial para a minha geração, para a minha casa, para a minha família. Eu quero me esforçar para ser um bom pai, um bom marido, para ser um referencial dentro de casa. Tudo isso é possível a partir do nosso relacionamento com o Senhor. Bem, eu preciso encerrar e eu preciso perguntar, você tem o desejo de voltar atrás? Você é uma daquelas pessoas acomodadas espiritualmente? Ou você tem vontade de abandonar a fé e a igreja? Eu tenho certeza que você vai dizer, não, pastor, não, de jeito nenhum, nenhuma dessas três coisas. Bem, se você não quer isso, você está com vontade de prosseguir, de ir avante, certo? Então, voltar atrás, de jeito nenhum. Acomodar-se, de jeito nenhum. Abandonar a fé, de jeito nenhum. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós vamos caminhar com o Senhor e fazer a diferença nesse mundo e em meio a essa crise anunciada. Você e eu, nós vamos ser o referencial para essa geração sem norte, para essa geração que vai se afundar nos problemas. Nós vamos ter a solução. Em nome de Jesus, receba essa palavra, guarde ela no seu coração, para a glória de Deus Pai. A trombeta está próxima de ser anunciada e ela vai soar e logo logo nós vamos subir com o Senhor. Enquanto isso não acontecer, nós vamos trabalhar e vamos trabalhar muito para a glória de Deus. Falei? Recebe aí? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço o privilégio de poder estar aqui nessa emissora, Pai, trazendo, levando, produzindo uma palavra de reflexão, não uma palavra que deixa as pessoas na inércia, mas que desafia cada ouvinte, ó Deus, aquele que assiste essa programação, a realmente se esforçar e se entregar para o Senhor, para o novo do Senhor. Nesse ano, Pai, em nome de Jesus, cuida dessa família, cuida dessa pessoa, permita que possam avançar, que possam prosseguir, não voltar atrás, não retroceder, mas olhar para frente, para onde está a nossa redenção, e fazendo a diferença na vida das pessoas que nos cercam. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo e sempre oro no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente amada, gente querida, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu,
Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.